Fala galera, hoje é dia de jogar a história e hoje é dia de The Last of Us. O jogo original foi lançado em 2013 no PlayStation 3 e é considerado por muitos como o melhor jogo do console, mas teve uma nova versão remasterizada em 2014 e é essa que vai ser jogada aqui no PlayStation 4, porque visualmente é um pouco mais bonito. Lembrando que o vídeo aqui é para focar na história do jogo. A ideia não é falar sobre o desenvolvimento, sobre segredos, easter eggs, sobre assuntos técnicos ou de gameplay. O foco é a história principal. E as cenas de gameplay aqui são mais para ilustrar mesmo, para quem nunca viu poder conhecer e para quem já viu matar a saudade. Por isso vai ter vários cortes. E agora sim, eu espero que você goste, que deixe o seu like e a sua inscrição. Então vamos para a história, senta aí. A história começa em Austin, no Texas, em 2013. Joel, um pai solteiro, vive com a sua filha Sarah, de 12 anos. No dia do seu aniversário, Joel chega cansado, conversando com seu irmão Tommy pelo telefone, e Sarah o esperava no sofá para lhe dar um presente nesse dia, um relógio de aniversário. Os dois se dão muito bem, e logo Sarah pega no sono e Joel a deixa no seu quarto para que a garota possa dormir tranquilamente. Mas o que menos acontece a partir daí é tranquilidade. Baby girl. Sarah acorda com o telefone tocando. O seu tio liga desesperado, mas a ligação cai. Sarah levanta e busca pelo seu pai, mas a casa parecia vazia. As notícias mostravam carros de polícia pelas ruas, pessoas em desespero e até mesmo com explosões. A tensão aumenta e Sarah começa a ficar assustada até que Joel chega, cheio de sangue nas roupas. Joel parece desesperado, assustado e rapidamente pega uma arma dizendo que os vizinhos parecem estranhos, como se estivessem doentes. De repente, o vizinho surge pela porta, insano. Enlouquecido, ele se joga contra a porta de vidro e parte para cima de Joel e Sarah. Joel é forçado a lhe dar um tiro que o mata. Tem algo muito ruim acontecendo. Joel vê um carro chegando na frente da sua casa e ele vai até lá com Sarah. Era o seu irmão Tommy, pronto para levá-los dali. Algum surto aconteceu. As pessoas foram infectadas. O mundo entrou em caos. O exército foi acionado. Pessoas estão morrendo. Rádio e conexões de internet foram cortadas. Os três tentam ir o mais longe possível, mas os carros congestionaram as vias de saída da cidade. O desespero era geral. E tentando encontrar uma outra rota, um carro desgovernado os atinge em cheio. Joel, Sarah e Tommy estão bem, mas precisam continuar a pé, tentando fugir daquele lugar, daquela situação. Sarah machucou a perna no acidente, então Joel a carrega. Na correria, infectados atacam pessoas por toda parte, causando acidentes e até a polícia era inútil nessa situação. Tentando achar um caminho livre, Tommy acaba ficando para trás. Ele fica para segurar os infectados, permitindo que Joel continue com Sarah nos braços, até a saída da cidade, onde existe um posto de controle do exército. Próximo dali, um militar os encontra. Ele dispara nos infectados que seguiam Joel e a sua filha e ordena que ele pare ali mesmo. Joel implora por ajuda e diz que eles não estão infectados. Só que o militar recebe ordens. Ele hesita, mas as suas ordens eram para acabar com aqueles civis. Joel percebe e tenta evitar o pior. Ele tenta proteger Sarah, mas rapidamente o militar dispara. Quando aquele homem se aproxima e se prepara para executar Joel, ele leva um tiro na cabeça. Tommy chegou ali para salvar o seu irmão. Joel estava caído no chão, a salvo. Mas Sarah não. Sarah foi baleada. A pequena filha de 12 anos chora nos braços do pai. Chora agonizando de dor. E ali, assustada, ela morre. Essa
não era uma história com final feliz. O Cordyceps é um gênero de fungo parasita que cresce principalmente em insetos. Existem aproximadamente 400 espécies do gênero, e quando o parasita chega no cérebro do seu hospedeiro, ele passa a controlá-lo, o destruindo de dentro para fora. O fungo cresce onde os seus esporos são disseminados no ar e infectam outros insetos ao redor, gerando uma contaminação rápida e destrutiva. O Cordyceps existe no nosso mundo real, mas o fungo não atinge humanos. Ou era o que se pensava. Uma evolução do fungo afetou as pessoas e a Organização Mundial da Saúde nunca encontrou uma cura ou uma vacina para isso. Quarentenas foram instituídas, mas poucos aderiram. Haviam rebeliões contra o isolamento e o fechamento de grandes cidades como Los Angeles. Assim, o fungo se espalhou cada vez mais, gerando uma pandemia. O mundo rapidamente entrou em caos e 26 de setembro de 2013, a data de aniversário de Joel, foi o começo do fim. Os Estados Unidos entraram em lei marcial e se tornou um estado policial, controlado pelas Forças Armadas. Sobreviventes eram mantidos em constante observação em zonas de quarentena agora. Surgiu com isso um grupo paramilitar chamado de vagalumes, considerados até mesmo como terroristas pelos militares, porque o objetivo deles era restaurar o governo democrático no país e acabar com a lei marcial. Mas além disso, eles também faziam pesquisas de uma possível cura ou vacina, que nunca encontraram. 20 anos se passaram. O ano agora era 2033. A maior parte da civilização humana foi destruída pela doença. Poucos sobraram. Eram os últimos de nós. Durante o verão daquele ano, Joel desperta com Tess, a sua parceira, chegando no quarto abandonado onde ele vive nesse momento em Boston, Massachusetts. Joel se tornou um contrabandista nessa sociedade pós-apocalíptica, onde precisa disso até mesmo para conseguir comida, por exemplo. Eles se arriscam saindo ilegalmente da cidade para negociar suprimentos com outros sobreviventes. E essa é a vida dele agora, sem esperança de algo melhor. Tess foi atacada num desses trabalhos por homens mandados por outro contrabandista chamado Robert. Acontece que Joel e Tess tinham comprado armas de Robert. Ele recebeu o dinheiro, mas vendeu as armas para outro comprador. Assim, Joel e Tess vão atrás dele agora para cobrar a sua mercadoria. No caminho, os dois precisam evitar os homens do exército que dominam tudo e precisam evitar também os ataques dos vagalumes contra esse modelo de ditadura militar. Usando caminhos escondidos e alternativos, eles conseguem algumas armas para continuar. Os dois passam por áreas de devastação total, onde a natureza dominou, já que existem poucos humanos agora. O mundo realmente era um cenário pós-apocalíptico. O perigo é que existem áreas cobertas por esporos do fungo. E mais que isso, o mundo está cheio de infectados. Pessoas que se tornaram praticamente zumbis, comandadas pelo parasita atrás de alimento, de carne humana. Joel agora é mais frio e violento. Ele faz o que é necessário. Ele mata os infectados, os Runners, pessoas que se transformaram há pouco tempo, e os Stalkers, infectados há uma semana, que são mais violentos. Mas esse não era o único tipo de ameaça. Os capangas de Robert o protegiam, e Joel não deixaria que ninguém se colocasse no seu caminho, já que ele próprio não tinha mais nada para perder. Joel e Tess finalmente encontram Robert, que tenta fugir, mas é pego pelos dois. Tess o ataca e quer saber das suas armas. Só que Robert não coopera muito. Ele conta que as vendeu e hesita em dizer para quem. Mas com um pouco mais de jeito, ele revela que vendeu as armas aos vagalumes, porque tinha dívidas com eles. Irritada então, Tess atira na cabeça de Robert e o mata. Joel e Tess decidem procurar pelos vagalumes e explicar o que aconteceu para recuperar sua mercadoria. Mas imediatamente, uma mulher aparece. Era Marlene, uma conhecida de Tess e Joel, e a líder dos vagalumes. Ela tá machucada,
sendo caçada pelos militares. E Tess pede a sua mercadoria de volta, mas Marlene diz que não pode entregar as armas que Robert lhe vendeu tão fácil assim, e então ela faz uma contraproposta. Além de entregar a mercadoria, ela vai até dobrar o seu pagamento se eles concordarem em contrabandear algo para ela, para fora da cidade. Marlene os leva até o seu esconderijo, fugindo dos militares no caminho. E ao chegar, eles encontram uma garota. Uma jovem de 14 anos. O seu nome é Ellie. E ela é a mercadoria que deveria ser transportada. Marlene, machucada desse jeito, não conseguiria seguir. E uma equipe de vagalumes estaria esperando pela garota no antigo congresso, o que é bastante longe, fora daquela zona de quarentena. E era arriscado. Mas Marlene reforça que dará o dobro das armas que Robert lhes prometeu. Só que para isso, Tess quer ver as armas para confirmar que é verdade. E mesmo relutante, Joel vai ficar encarregado de cuidar da garota por enquanto, e a leva de volta para o seu esconderijo. Marlene confia em Joel, porque ela conheceu o seu irmão Tommy. Ele fez parte dos vagalumes, mas os abandonou, assim como abandonou Joel um tempo antes. Mas independente disso, Tommy era um bom homem. Joel acaba concordando e leva a garota como se fosse só mais um trabalho de contrabando de mercadoria, e ele nem precisava saber o porquê de levá-la na verdade. No caminho, os dois mal conversam, mas aos poucos, Ellie vai dando algumas informações sobre ela própria. Sobre Marlene ser amiga da sua mãe, e agora Marlene é quem cuida dela. Os dois chegam no velho apartamento de Joel e esperam. Enquanto Joel se deita para matar o tempo, Ellie se acomoda e comenta que o relógio que Joel tá usando tá quebrado. Aquele é o relógio que ele ganhou 20 anos atrás. Enquanto a noite chega com uma leve chuva, Tess retorna e confirma a imensa quantidade de armas que os vagalumes estão dispostos a dar por esse trabalho, mesmo eles não sendo primeira ou segunda opção para fazer esse transporte. Assim, eles chegam a um acordo que, mesmo sendo perigoso, vale a pena transportar a garota. Joel, Tess e Ellie partem por rotas alternativas para sair da zona de quarentena, e quando estão próximos da divisa, eles acabam sendo surpreendidos por uma patrulha. Os três são rendidos, e como procedimento padrão, vão ser examinados para saber se não estão contaminados com o fungo. Tess é testada primeiro. Joel, logo em seguida. Mas quando Ellie vai ser analisada, a garota entra em pânico e ataca os militares, fazendo Joel ter que revidar para evitar que ela seja baleada. E com isso, os dois soldados são mortos. Tess pega a análise caída no chão e entende por que Ellie fez isso. Ela estava infectada. Joel acha que armaram para eles. Não tem por que eles transportarem uma garota infectada. Os infectados se transformam em criaturas rapidamente, entre 1, máximo 2 dias. A garota então começa a se explicar e mostra o seu braço com uma ferida. Ela realmente foi mordida. Ela foi infectada. Ela deveria ter morrido. Mas isso já faz 3 semanas. Antes de continuar, os reforços militares surgem e os três precisam fugir pelos esgotos. Um pouco mais pra frente, seguros agora, eles voltam a questionar a condição de Ellie e ela diz que nunca se transformou. A ferida não piorou. Ela era imune de alguma forma. E isso nunca aconteceu antes. A ideia é que os vagalumes têm médicos especialistas que sempre pesquisaram uma cura ou uma vacina, e com o sangue de Ellie talvez isso seja possível. De alguma maneira, ela era imune, e isso poderia ser a salvação da humanidade. Joel fica totalmente relutante, mas Tess acredita nela e diz que devem seguir o trabalho de entrega. Ao amanhecer, eles estariam no congresso e tudo teria terminado. Mas a noite não seria tão simples assim. No caminho, eles encontram clickers, os instaladores, que são infectados num estágio muito mais avançado, com o fungo tendo-os tomado por completo, inclusive tomando o cérebro todo, o que os torna cegos. Mas por isso, eles atacam ao menor ruído.
Os três precisam lutar para avançar e passar pelos infectados, evitando o máximo de contato porque com qualquer ferida eles poderiam ser contaminados. Próximo de chegar, eles precisam atravessar uma parte alagada e Ellie diz que não sabe nadar. Mas esse era o menor dos problemas. Conseguindo chegar do outro lado, o problema maior é que o grupo que deveria receber a encomenda ali foi totalmente massacrado. Todos os vagalumes que estavam no Congresso agora estão mortos. Joel diz que eles tentaram e falharam. Tava na hora de voltar para casa. Mas Tess, desesperada, diz que não, que deve ter um jeito. Eles têm que achar o laboratório dos vagalumes. Sem entender por que dessas atitudes de Tess, Joel a questiona. E então ela mostra. No caminho até ali, num dos enfrentamentos com os infectados, Tess foi mordida. A mordida dela faz pouco mais de 1 hora e já tá pior que a de Ellie, que tem 3 semanas. A cura com a imunidade da garota era real. Joel precisava continuar. Tess implora para que ele leve Ellie para Tommy. Ele fazia parte do grupo de Marlene no passado. Ele pode saber como levá-la aos vagalumes. Joel precisava fazer isso por Tess, por toda a humanidade. Nesse momento, militares surgem ali e Tess obriga que Joel continue. Ela vai ficar sozinha para trás, os atrasando. E num ato de sacrifício, rapidamente ela é atacada e acaba morrendo. Os dois continuam fugindo, despistando os militares e atravessando até mesmo por locais com infectados e com esporos. Mas o que mais chama a atenção de Joel é que Ellie consegue até mesmo respirar os esporos. E mesmo assim, ela não é infectada. Ela era totalmente imune. Longe dali, num local seguro, Ellie diz se lamentar por Tess. Mas Joel prefere que ela não comente mais sobre isso. Ele não quer relembrar de mais uma perda na sua vida. Outra coisa que ela não deveria comentar com ninguém é sobre o seu estado de imunidade. Isso seria perigoso. Com isso esclarecido, os dois continuam a sua jornada. Primeiro, Joel vai procurar por um conhecido que vive próximo dali, que lhe deve um favor. E assim, talvez eles consigam um carro para seguir viagem até o seu irmão Tommy. Ellie nunca tinha saído ao mundo exterior antes de começar essa jornada, então a garota era muito curiosa com tudo à sua volta, principalmente com a natureza. Pelos escombros das cidades abandonadas, inclusive, ela vê velhos jogos de arcade destruídos e diz que já viu um desse antes, num shopping, com uma amiga. E o seu sonho era conseguir jogá-lo de verdade. Aquela cidade está cheia de armadilhas contra os infectados. O problema é que Joel cai numa delas montada por Bill, o seu velho amigo que poderia ajudar na jornada. Preso por uma corda, Ellie tenta soltar Joel, mas o barulho atraiu os infectados. Um grande combate por sobrevivência se inicia. Uma luta contra o tempo. Enquanto Ellie tenta soltar o seu companheiro, Joel tenta sobreviver matando aquelas criaturas antes que ele fosse morto. Finalmente Ellie consegue cortar a corda, quando nesse instante o próprio Bill surge para ajudar, e os três conseguem escapar finalmente para um local seguro. Bill trabalhava com contrabandos também, assim como Joel. Mas ele não é tão amigável assim, principalmente com Ellie. E enquanto a garota esperava os dois conversarem, ela fica vendo as revistas e os quadrinhos de Bill. Joel diz que precisa de um dos carros de Bill, nem que tenham que encontrar as peças que faltam para fazê-los funcionar. E assim, ele estaria livre de qualquer dívida. O problema é que no caminho eles encontram não só vários infectados como runners e clickers, como eles encontram também um bloater, um dos piores tipos de infectados, que foram expostos ao parasita há muitos anos e são extremamente resistentes e perigosos. Com dificuldade, Joel e Ellie conseguem resistir e continuar, até que chegam no antigo esconderijo de Bill, onde poderiam encontrar peças para os carros. Mas quando eles chegam, Bill encontra um corpo pendurado ali, enforcado.
Um homem que cometeu suicídio. Aquele era Frank, o parceiro de Bill, o seu amante. Frank tinha mordidas pelo corpo. Ele se matou para evitar a transformação. Sem muito tempo para se lamentar, os três continuam e encontram um carro que pode funcionar. E fazendo o veículo pegar no tranco, finalmente Ellie e Joel conseguem continuar a sua jornada. Joel e Bill agora estão quites. Joel e Ellie continuam por bastante tempo. A viagem até Tommy é bastante longa. Ellie roubou alguns quadrinhos de Bill e vai lendo no caminho, mas se frustra em ver como a história não acaba ali. E ela queria mais. Outra coisa que ela roubou de Bill foi uma velha fita cassete, e assim os dois seguem juntos, se conhecendo melhor e criando laços. Ela não era só mais uma mercadoria a ser contrabandeada agora. O problema acontece quando eles chegam próximo a Pittsburgh e encontram o caminho interditado. Joel segue com cautela por um caminho alternativo por dentro da cidade, até que surge um homem ferido no caminho. Era, na verdade, uma emboscada. Joel e Ellie precisam correr e acabam batendo o veículo na fuga. Joel consegue acabar com todos ali, mas a dupla ficou sem o carro e precisam continuar a pé mais uma vez. Pittsburgh é uma cidade tomada por grupos violentos de sobreviventes, os chamados caçadores, que não fazem parte dos vagalumes, mas são contra o governo militar. E Joel já foi alguém como eles, atacando sobreviventes pelas ruas, sem esperança, sem nada a perder, em busca de suprimentos. Ellie tenta fazer com que Joel lhe dê uma arma para que ela o ajude, mas Joel não quer que a garota tenha que passar pela violência de matar alguém e se recusa. Até que num dos caminhos, os dois acabam se separando e quando Joel tenta alcançar a garota, um dos caçadores o ataca. Joel e o homem entram em combate e ele quase morre afogado nesse processo. Mas Ellie surge pegando uma arma próxima e atira naquele homem para salvar a vida de Joel. Ellie tinha matado uma pessoa, e esse seria o primeiro de muitos. Joel passa a confiar mais nela, lhe ensinando como manusear um rifle e até mesmo lhe entregando uma pistola, apenas para emergências. O seu nível de confiança e o vínculo com ela já era muito maior. Continuando pela cidade, Joel é surpreendido por um homem, mas ele não era um dos caçadores. Era também um sobrevivente. Na verdade, eram dois. Henry e o seu pequeno irmão Sam. Ambos tentando se manter vivos, assim como Joel e Ellie. Os dois irmãos foram com um grupo até Pittsburgh, pensando que poderiam encontrar suprimentos, e encontraram os caçadores. Agora, eles precisam sair vivos dali. Assim, Joel, junto de Henry, se unem para encontrar uma saída, enquanto Ellie e Sam se tornam bons amigos. Eles conseguem um pouco de descanso no meio desse caos que o mundo se tornou, conseguindo algo que não tinham há muito tempo: um sorriso no rosto. Mas naquela noite, a fuga começa. Os quatro precisam enfrentar vários caçadores e tentam fugir de qualquer maneira até chegar numa ponte de Pittsburgh. Mas a ponte estava quebrada e a única forma de sobreviver era se jogando na água. Joel fica relutante porque Ellie não sabe nadar, mas a garota simplesmente se joga. Joel vai atrás dela tentando segurá-la na forte correnteza, mas se choca contra uma pedra e acaba desmaiando. Na margem do rio, Joel desperta a salvo, ao lado de Ellie, Henry e Sam. Eles escaparam de Pittsburgh. Os quatro continuam a sua jornada até uma torre de rádio próxima, onde talvez encontrariam os suprimentos. Para chegar até lá, eles passam por esgotos e chegam até uma espécie de cidadezinha aparentemente abandonada. Só que o local também era dominado por um grupo de caçadores, incluindo um atirador com uma sniper.
Joel consegue eliminá-lo, mas o barulho dos tiros atrai uma horda de infectados, fazendo com que o grupo fuja, enquanto Joel tenta afastar as criaturas. E em certo momento, algumas até conseguem se aproximar mais. Mesmo assim, todos ficam a salvo. Ou era o que parecia. Os 4 chegam na torre de rádio e passam a noite por ali. Joel e Henry ficam conversando sobre lembranças do passado antes do surto, se tornando bons amigos. Enquanto Ellie vai até o outro cômodo fazer companhia a Sam. Mas ela percebe que o garoto tá triste com alguma coisa. Ela tenta puxar assunto e acabam falando dos seus medos. Ellie tem medo de ficar sozinha, de ficar abandonada. Enquanto Sam tem medo de se tornar uma daquelas criaturas, um infectado. Depois disso, eles se despedem e se preparam para dormir. Vai ficar tudo bem. Mas quando Ellie se vai, vemos na perna de Sam uma mordida. Os 4 passam a noite na torre de rádio, onde Henry acorda e faz o café da manhã. Ellie vai acordar Sam para que possam comer, mas ao entrar no quarto, Sam já tinha perdido a sanidade. Ele tinha se transformado no infectado. Sam ataca Ellie e Joel tenta encontrar uma arma para salvá-la, mas Henry aponta para Joel dizendo que não. Aquele é o seu irmão. Joel continua. Ellie estava sendo atacada e Henry atira em Sam. Sam, infectado. Seu irmão precisou matá-lo. Henry não aguenta isso. Num estado de raiva e tristeza, ele culpa Joel e aponta a sua arma. Mas isso não era culpa de nenhum deles. Só que Henry não suporta. Ele foi obrigado a matar quem ele prometeu proteger. Henry volta a arma para sua própria cabeça e atira. Sam, infectado, foi morto. E Henry comete suicídio. O tempo passa. O verão acabou. Durante o outono, Joel e Ellie chegam próximo a Jackson City, onde encontrariam Tommy, praticamente 3.800 quilômetros de distância de Boston. Eles percorreram praticamente 3/4 do país para isso. Joel diz que o relacionamento com seu irmão mais novo não é o ideal. Eles passaram tempo juntos depois do surgimento da doença, mas acabaram seguindo por caminhos distintos. Ao chegar na represa de Jackson County, os dois encontram portões fechados. E em sua volta, pessoas surgem apontando armas para aqueles forasteiros. Um homem diz que tá tudo bem. Eles se conhecem. Aquele era Tommy. A mulher que os ameaçou antes era sua esposa, Maria. Dentro do local, Maria leva Ellie para pegar um pouco de comida e ver os cavalos. Enquanto Tommy anda com Joel pela usina hidrelétrica onde eles construíram a sua base agora, porque ali eles conseguiram gerar energia elétrica. Antes de qualquer coisa, Tommy diz que tem algo de Joel guardado até hoje para lhe entregar, e lhe dá uma foto antiga dele com a sua filha Sarah. Mas Joel recusa. Ele prefere não ter aquela lembrança. Para ele, ainda é difícil enfrentar as memórias do passado. Enquanto estão sozinhos, Joel conta para Tommy o que está fazendo ali e diz sobre a condição de Ellie, sobre a sua imunidade. Joel pede para que Tommy termine o trabalho e receba o pagamento de Marlene. Ele conhece os vagalumes, já foi um deles e seria muito mais útil que Joel. Mas Tommy recusa de primeiro momento. Independente disso, a conversa entre eles é interrompida quando um grupo de caçadores invade o local e Joel ajuda o seu irmão a manter a base. Os dois voltam combatendo seus inimigos e chegam até Maria e Ellie, que está assustada e eufórica ao mesmo tempo, depois que os bandidos foram mortos. Ellie criou um grande sentimento de paternidade com Joel, e Tommy percebe isso. Então ele decide ajudar o seu irmão. Tommy discute com Maria quando diz que deveria partir para levar Ellie por um bem maior.
Mas Ellie ouve a conversa e percebe que Joel vai entregá-la, que vai abandoná-la. Chateada com isso, ela rouba um dos cavalos da usina e parte sozinha pela floresta. E quando Joel e Tommy descobrem o desaparecimento de Ellie, cada um pega um cavalo e partem para procurá-la, até que encontram um rancho abandonado, onde o cavalo que Ellie partiu se encontrava. Ela sabe que Joel planejava deixá-la com Tommy. Ele queria se livrar da garota o tempo todo. Joel a decepcionou. Mas ele argumenta que Ellie ficaria mais segura com Tommy do que com ele. Ela diz que isso é besteira. Joel tem medo, talvez medo de que ela acabe como Sam ou como Sarah. Ellie ficou sabendo da filha de Joel através de Maria na usina, e ele diz que esse assunto é muito delicado. Ellie diz que também perdeu muita gente, perdeu pessoas que amava. Todas as pessoas morrem ou a abandonam, a deixam sozinha, menos Joel até agora. Ela não ficaria a salvo com outra pessoa, ela só ficaria mais assustada. Mas antes de continuar com isso, Tommy entra apavorado ali. Mais caçadores surgiram. Os três agora precisam lutar para sobreviver, encurralados naquele rancho. Eles correm perigo, mas Joel consegue acabar com os invasores. O rancho tá limpo e eles voltam aos cavalos. Mas quando chegam na usina, Joel agradece Tommy e pergunta onde é o laboratório dos vagalumes. Tommy diz que é na Universidade do Leste do Colorado. Joel então diz para que Ellie devolva aquele cavalo e diz ao seu irmão que vai ficar com aquele outro, porque ele e Ellie precisavam continuar. Joel não vai abandoná-la. Tommy diz que tem lugar ali para eles, mas mesmo assim, os dois vão continuar a sua jornada juntos. O tempo passa. O laço entre os dois é cada vez maior a caminho da universidade, onde inclusive Joel revela que queria ser cantor quando jovem, e talvez algum dia ele ensine a garota a tocar violão. Só que ao chegar na universidade, eles não têm sorte. O local parecia completamente vazio. Se os laboratórios dos vagalumes era ali, já não é mais. Isso se confirma quando Joel encontra um gravador indicando que os vagalumes foram embora. Eles voltaram para o Hospital St. Mary's, em Salt Lake City, depois das suas pesquisas para uma cura ali terem sido em vão. Ou seja, é para lá que Joel deveria levar Ellie. Mas ao tentar sair da universidade, os dois são surpreendidos por caçadores. Mais uma vez, eles precisam lutar pelas suas vidas, o que dessa vez não é tão simples assim. Num dos combates, Joel mata vários dos selvagens ali, mas é empurrado por um dos caçadores, atravessando uma grade de proteção de um andar acima, e quando ele cai, ele praticamente é empalado por uma viga de ferro exposta. Joel foi atravessado no abdômen, uma ferida que seria mortal. Gravemente ferido, Ellie o protege. Ela tenta arrastar Joel até o cavalo a todo custo. Nem que para isso ela tenha que matar todos aqueles homens. Ellie consegue sair dali, mas Joel perdeu muito sangue e cai inconsciente, deixando Ellie em pânico, sem saber o que fazer. Pouco tempo depois, Ellie consegue levar Joel até um shopping próximo, onde o mantém escondido numa das lojas abandonadas. Ali pelo local, ela busca por medicação, enquanto o inverno se aproxima e a qualquer momento, Joel poderia morrer. Enquanto busca por suprimentos no shopping do Colorado, Ellie relembra do seu passado, antes de ser infectada. Quando se reencontrou com a sua melhor amiga Riley, que tinha desaparecido por um período de onde viviam. Quando Riley volta, ela conta que integrou os vagalumes. Ellie odiou isso, porque Riley não poderia mais viver ali na zona de quarentena. Ela teria que ir embora. Então as duas passaram um último dia num shopping abandonado, andando num carrossel, brincando com um arcade velho quebrado, lutando com arminhas de brinquedo e dançando com música numa das lojas. As duas
eram muito próximas. Tão próximas que, na verdade, Ellie pede para que Riley não vá, para que fique ali com ela. E assim, a beija. Riley então diz que tudo bem, vai ficar com ela ali. Elas vão dar um jeito. Mas nesse momento, a música atraiu infectados. As duas correram o máximo que podiam, tentaram fugir. Elas conseguiram matar praticamente todos, mas não foi o bastante. Caindo de um andaime, Ellie foi atacada. Riley matou o infectado e ela foi atacada por outra, que agora Ellie matava para salvar a amiga. Mas depois da euforia, elas percebem que o braço de Ellie estava sangrando. Ela tinha sido mordida. Riley mostra sua mão. Ela também foi. As duas morreriam. Não tinha nada que pudessem fazer. Ou elas esperavam, ou se matavam. E de um jeito poético, elas decidem acabar enlouquecendo juntas. Riley se transformou e morreu. Mas Ellie, não. Agora, a garota estava ali, em outro shopping, salvando a vida de Joel. Ela não queria perder mais ninguém que amava. E encontrando um kit de primeiros socorros, ela costura Joel, o amarra num trenó e o puxa com o cavalo até Silver Lake, numa casa abandonada onde seria mais seguro. Em pleno inverno, a garota passa a buscar comida, caçando coelhos e cervos, até que ela é abordada por dois homens, David e James. Eles se oferecem para trocar suprimentos com ela em troca da carne do cervo. Mas Ellie é cautelosa e o que ela quer em troca, na verdade, são remédios, principalmente antibióticos. David diz que eles têm isso no acampamento próximo, então James iria buscá-los enquanto Ellie ficaria ali esperando com David. O homem tenta socializar com a garota, mas Ellie é cética em relação ao desconhecido e evita dar muitas informações. O problema é que antes que James pudesse voltar, infectados os encontram primeiro. Ellie e David precisam trabalhar juntos pelas suas próprias vidas. E depois de um intenso combate, os dois sobrevivem. Um pouco mais calmos, eles voltam a conversar. Ellie parecia confiar um pouco mais em David agora e diz que tiveram sorte em acabar com todos os infectados ali. Mas David diz que não era sorte. Tudo acontecia por algum motivo. Como por exemplo, há algumas semanas atrás, ele era líder de um grupo de homens que foram mortos na Universidade do Colorado por um homem louco e uma garotinha. Ou seja, aquilo não era sorte. Tudo acontecia por algum motivo. Percebendo o problema, Ellie tenta pegar sua arma, mas James tinha voltado com os antibióticos e com uma arma apontada para sua cabeça. David diz para deixar a garota ir embora com o remédio, e que se ela desejasse, ele poderia protegê-la. Mas Ellie recusa e corre. Ela foge com seu cavalo e com os antibióticos até a casa onde mantém Joel se recuperando. Ela aplica o antibiótico e espera que Joel fique bem. Mas no outro dia, ela acorda ouvindo vozes. Eram os homens de David que a tinham rastreado. Ela não tinha outra opção senão deixar Joel ali enquanto afastava aqueles homens. Ellie foge com seu cavalo, mas o animal é morto pelos caçadores, obrigando a garota a se esconder, tentando se defender e os matando pelas casas abandonadas. Isso até que David a encontra e a deixa inconsciente. Ellie desperta numa prisão e a primeira coisa que vê é James desmembrando um corpo humano, o que a deixa assustada, porque ela percebe que aqueles eram canibais. David se aproxima da cela, dizendo que é ele quem a mantém viva, porque todos os outros a querem morta faz tempo, mas ele a quer integrando seu grupo. Só que Ellie não confia naquele homem, e mesmo por trás das grades, ela o ataca, quebrando seu dedo. Então David revida os golpes. Ele perdeu a paciência. Enquanto isso acontecia, Joel finalmente desperta um pouco melhor, recuperado graças a Ellie. Mas a garota tinha sumido.
Ele sabia que algo não estava bem e parte atrás do rastro dela, até que é atacado por caçadores. Mesmo assim, Joel é impiedoso e contra-ataca, amarrando e torturando 2 daqueles homens para que eles digam onde está a garota. Até que um deles indica sua localização, e mesmo conseguindo a informação, Joel os mata. Ele já não se importava. A única coisa que ele queria era a segurança de Ellie. David, cansado, diz que vai fazer Ellie em pedaços. A garota tenta lutar, mas é inútil, e antes de ser esfaqueada, ela diz que está infectada. Ellie mostra a ferida, o que choca David e James, que ficam sem reação, dando um segundo para que Ellie revide, matando James e conseguindo fugir de David. Ela se esconde pelas casas abandonadas da cidade, fugindo até um restaurante. Mas ali, David tranca o local e coloca fogo nas suas saídas. Ele já não se importava se a garota poderia ser útil no seu grupo ou se ela era imune a qualquer coisa. Ela matou tantos dos seus homens que estava na hora dela morrer. Ellie tenta sobreviver atacando seu agressor de todas as formas possíveis, tentando não fazer barulho para poder surpreendê-lo. Até que os dois têm um combate violento, onde David é esfaqueado e Ellie é espancada. Enquanto isso, do lado de fora, Joel chega no local indicado e vê o restaurante pegando fogo. Ele sabe que Ellie estaria ali. Dentro, Ellie vê o facão de David embaixo de um banco e tenta alcançá-lo, enquanto o homem chutava suas costelas. A garota resiste o máximo, até que agarra o facão, sem que David perceba o que ela buscava, e violentamente o ataca até a morte. Ellie, irritada, continua os golpes massacrando o corpo já sem vida do homem que quase a matou. Até que Joel entra e a para, a abraçando. Tava tudo bem agora. Tudo tinha terminado. A ameaça tinha passado. Mas os traumas das ações de Ellie ficariam para sempre na mente da garota. O tempo passa e a primavera chega, quase um ano depois do início dessa jornada, quase atravessando todo o país. Joel vê finalmente uma placa indicando que estão próximos do Hospital St. Mary, a base dos vagalumes. Mas Ellie parecia distraída, distante. Enquanto Joel ganhava motivos para continuar por ela, a garota ia ficando cada vez mais fria com tudo o que tinha passado. Ela ganha um ânimo quando vê algo que a impressiona: vida selvagem. Ellie vê um grupo de girafas que agora vivia ali numa antiga cidade, agora deserta. Um local tomado pela vegetação, pela natureza. Porque independente de qualquer coisa, a vida continua. Joel diz que ela não tem que fazer isso. Ela não precisa ir para os vagalumes se ela não quiser. Eles poderiam viver com Tommy. Mas, depois de tudo que passaram para chegar até ali, Ellie sabe que precisa ir até o fim. Depois que tudo isso acabar, aí sim eles podem ir para qualquer parte juntos. Nesse momento, eles chegam numa área com tendas médicas abandonadas, e Joel relembra que ficou num lugar parecido com aquele logo depois que perdeu Sarah. Então Ellie diz que tem algo ali para Joel. Ela ficou com a foto dele e de Sarah, que Joel recusou de Tommy antes. Joel precisava superar aquilo, porque a vida continua. E ali, ele agradece. Eles continuam passando por túneis subterrâneos e inundados, se esquivando de infectados, e por ali eles têm a visão do hospital. O problema acontece quando eles tentam atravessar um dos caminhos inundados e ao subir numa plataforma ela se quebra e Joel cai na forte correnteza. Joel fica preso num ônibus caído ali na água e Ellie simplesmente se joga para salvá-lo. Mesmo ela não sabendo nadar, a garota se arrisca por ele. Joel consegue escapar quando o ônibus afunda, mas Ellie se afoga. Jogados para a margem, Joel tenta desesperadamente reanimá-la, fazendo massagem cardíaca, quando de repente são encontrados por uma patrulha. Joel implora por ajuda, mas os homens ordenam que ele se renda.
Joel não dá ouvidos e continua tentando salvar a garota até que ele é golpeado e nocauteado. Joel desperta numa maca de hospital com Marlene ao seu lado, dizendo que ele chegou aos vagalumes. Os patrulheiros que o atacaram também são do grupo e não sabiam quem eram aqueles dois, mas Ellie tá bem. Eles a reanimaram. Marlene diz que ela perdeu a maioria dos seus homens atravessando o país. Ela perdeu quase tudo. Mas ainda bem que Ellie ficou com Joel a salvo, até chegar ali. Joel diz que quer vê-la, e Marlene responde que ele não pode. Ela está sendo preparada para a cirurgia. Os médicos fizeram exames em Ellie e o córdiceps que cresceu nela sofreu algum tipo de mutação, por isso ela é imune. Removendo a infecção, aquilo pode sofrer uma engenharia reversa para que uma vacina fosse criada. Aquilo realmente seria a salvação da humanidade. Mas o parasita cresce no cérebro. A parte infectada e retirada para isso é o cérebro de Ellie. A garota morreria no processo. Ela morreria para salvar a todos. Joel não concorda com isso. Ele não vai permitir que Ellie morra depois de tudo que passaram. E ele diz para que encontre outra pessoa. Mas não existe outra pessoa. Marlene diz que não tem outra opção. E Joel deve ser retirado dali imediatamente. Ele é escoltado e vê os seus pertences do lado de fora daquele quarto. Rapidamente, ele os pega e ataca o guarda que o levava. Ellie tá numa sala de operações no último andar, e Joel vai fazer de tudo para salvá-la, até mesmo matar os vagalumes ali, até acabar com a esperança de uma vacina para a humanidade. É um ato egoísta, mas Joel perdeu muito. Ele perdeu Sarah e a vontade de continuar. Ele sempre sentia que não tinha mais nada a perder, até que encontrou Ellie. A garota que conviveu com ele praticamente um ano, num vínculo de pai e filha. Ellie era a única coisa que Joel tinha agora que fazia sentido para sua vida. E ele não iria perdê-la. Ele não perderia outra filha. Joel abre caminho, matando a todos. E ao chegar na sala de cirurgia, ele simplesmente atira no médico que tentava impedi-lo de seguir. Joel já nem se importa com os outros enfermeiros e simplesmente pega Ellie inconsciente nos braços. Ele chega no elevador e desce até a saída da garagem pelo subsolo. Mas Marlene estava lá. Ela iria impedi-lo. Marlene aponta uma arma para Joel e argumenta que é melhor que Ellie morra para gerar uma vacina do que morrer despedaçada por instaladores, por exemplo, ou violentada por caçadores. Morrer para salvar os outros é o que Ellie faria. É a coisa certa a se fazer. Então assim, Joel reflete. Pouco tempo depois, Joel está dirigindo em silêncio, com Ellie acordando no banco de trás. Ela pergunta o que aconteceu e Joel diz que eles acharam os vagalumes e estava cheio de outros imunes como ela. Acontece que realmente não existe mesmo uma vacina ou uma cura. Não tinha nem por que eles continuarem ali. Então Joel simplesmente a levou depois que ela foi salva do afogamento. A viagem foi em vão. Mas na realidade, Joel simplesmente atirou e matou Marlene. Ele realmente estava disposto a tudo para salvar a sua garotinha, para salvar a vida de Ellie. Alguns dias depois, Joel e Ellie estão de volta a Jackson County, onde poderiam viver na usina com Tommy. Ellie está desanimada em saber que não existe uma cura para essa infecção, mas no caminho ela para e conversa com Joel. Ela conta que quando foi mordida, estava com a sua melhor amiga, e Riley morreu logo em seguida. Depois ela perdeu Tess, Sam e todos no caminho, mas ela ainda estava ali.
Joel diz que teve que lutar muito por sobrevivência também, porque a vida continua. Então Ellie o questiona e pede para que ele prometa que tudo que contou sobre o que houve no prédio dos vagalumes era verdade. Assim, Joel mente e responde: eu juro. Desse jeito, Ellie apenas aceita. E é desse jeito que termina a história. Em breve, The Last of Us 2 vai continuar explorando essa história. Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.